Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, tudo ótimo. Então tá joia. Boa noite, Berenice, seja bem-vinda. E aí, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas palavrinhas que às vezes trazem algumas dúvidas das pessoas que estão começando no autoconhecimento, né, Rafa? Isso aí. Sobre paradigmas, dogmas e algumas outras coisinhas que vão surgindo aí e a gente vai dando uma clareada, né, Rafa? Isso. A gente sempre procura trazer os esclarecimentos, né, sobre essa linguagem que, humanamente falando, é muito confuso, né? Porque quando a gente fala sobre energia, não tem essas confusões. Por isso que a gente sempre está falando. Acredite, tente perceber a questão da energia, porque aqui na matéria é uma confusão de palavras e significados que a gente fica perdido. Mas a gente vai trazer um esclarecimento sobre isso. E dentro disso, então, a gente vai construindo, né, a nossa percepção das coisas. E aí eu te pergunto assim, no que você acredita? A gente já começa assim, o que você acredita? Eu acredito que sejam várias coisas que a gente acredita. E no que você acredita é verdade ou é uma ilusão? Ou é a realidade das coisas? Como que você enxerga esse universo, né, tão grande que a gente tem? E aí, assim, a gente sempre está falando aqui que tudo é energia. A gente volta sempre a algumas coisas, a gente começa assim. O que é Deus? Vamos partir desse princípio. Ou melhor, quem é Deus? Como que a gente sai dessa situação onde as pessoas criaram, né, bastante crenças sobre a palavra, né, sobre a palavra Deus? Foi criados muitos conceitos, e aí que a gente fala que as pessoas se perdem, né? Porque como é que funciona? Para uns, Deus tem um conceito, para outros, Deus tem outro conceito. E tem gente que nem acredita em Deus. E tá tudo certo. Humanamente falando. Mas e questão de energia, como é que fica? E aí que tá, porque nós não podemos separar as coisas. Por mais que nós vivemos na matéria, a matéria também é energia. Então, assim, humanamente falando, tem os seus transtornos, dependendo do que a pessoa acredita, né? Mas energeticamente os transtornos são maior, muito maior. Então, nós temos que começar a ter esse esclarecimento e ficar muito bem convicto de certas coisas. Então, assim, Deus é uma energia. Nós também somos energia. Tudo é energia. Então, Deus também é uma energia. Deus está em todos os lugares. Essa energia que nós, seres humanos, demos o nome de Deus, está em todos os lugares. Está presente em tudo, né? Sabe tudo. É a energia que dá vida ao universo. Então, para a energia, tá? Para a questão energética, essa energia que nós demos o nome de Deus, tanto faz o nome que a gente dá, humanamente falando. Quer chamar de Deus, quer chamar de Criador, quer chamar de fonte criadora, quer chamar de qualquer nome serve.
para a energia Deus, isso não muda nada. Agora, para nós seres humanos, dependendo do conceito que a gente tem dessa energia, causa alguns transtornos. Por quê? Porque se a pessoa tem a crença, né, a ideia de que Deus, vou pegar uns conceitos que a gente escuta e está escrito em muitos lugares, que é um Deus vingativo, que é um Deus que causa injustiça, né? exatamente, que é um Deus que castiga as pessoas. Sabe o que acontece quando as pessoas têm isso no inconsciente? Elas não conseguem chegar até essa energia criadora. Por mais que isso seja uma questão abstrata, né, ela tem fundamento, ela tem um sentido. Só que se a pessoa acredita, né, que essa energia é uma energia que vai causar problemas para ela, ela não vai acessar essa energia criadora. O próprio nome já diz, né, energia criadora, que está em tudo, está dentro dela mesmo. Então, a maioria dos problemas humanos é porque as pessoas estão longe dessa energia. Eles não querem chegar perto. Por quê? As pessoas que criam, né, Rafa? Exatamente. Então, dão nomes e conceitos um pouco fora da realidade, né? E quando a pessoa, aí que está o ponto que a gente sempre fala, ó, as pessoas acreditam, né, que é um Deus vingativo, que castiga, então não vai querer chegar perto dessa energia. Para nós seres humanos, isso tem muitos transtornos. Né? Por quê? Porque energeticamente falando, espiritualmente falando, essa energia ela existe e ela é a vida de todos nós. Ela que traz a vida, ela que dá sustentação para o universo existir. E aí você quer ficar longe dessa energia por conceitos ilusórios criados pelos seres humanos, né? Por certas civilizações, por certa sociedade. Então nós temos que esclarecer e ficar muito convicto das coisas. Nós temos que entender que se tudo é energia, tudo tem a sua vibração, tudo emana uma vibração. E a energia da vida, a energia criadora também tem uma vibração. E se você não vibra na mesma sintonia que ela, você fica longe dela. E não adianta a pessoa falar que acredita em Deus, que acredita na energia criadora, mas se está vibrando fora dessa sintonia. Não sente, né, Não Rafa? sente. E aí temos mais um detalhe. Eu acredito em Deus, tá? Isso é uma fé cega ou é uma fé consciente? Genuína, né? Que tipo de Deus que você está falando? Que tipo de Deus que você acredita? É a energia criadora, a realidade do universo? Ou é algo que é humanamente falando de um conceito? Vai conceituar que tipo de Deus que castiga, que é injusto, que não faz não escuta os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas preces. Olha a confusão que os seres humanos conseguem colocar no seu dia a dia. Isso é muito importante de saber. Querendo ou não, faz parte do autoconhecimento que a gente traz aqui. Porque o autoconhecimento vai chegar no ponto que você vai dar de frente com essa energia dentro de você mesmo. Não vai sobrar mais nada, é você e essa energia. E aí? Vai entrar na frequência dela ou não? É uma escolha daí. A gente vai fazer essa escolha. Então, agora, você quer ficar longe de uma energia que cria universos, que cria vida, que cria amor, né? Que cria os espíritos, que cria nós mesmos, vai ficar longe dessa energia por causa de conceitos de
interpretações equivocadas. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente escuta por aí, com o que a gente lê. Como que a gente faz isso? É o famoso sentir. Não tem como explicar Deus. Não tem como conceituar Deus. A gente sente Deus. Quando a gente olha para dentro, Deus está dentro de cada um de nós. E se você Aí é o que a gente fala, né, Rafa? É mudar as palavrinhas que a gente usa, os paradigmas, coisas que a gente cresceu ouvindo, que na realidade não é aquilo, não é o real. Então Exatamente. aí entra as palavras, né, Rafa, que a gente costuma usar. Exato. E daí quando a gente fala que quando você tira as palavras, você sente. Esse é o conceito que a gente traz. Joga tudo que você sabe e sente. A realidade vai se apresentar para você. Rapidinho. Começa a mudar os seus paradigmas. Exatamente. Né? Porque a sociedade, ao longo da sua história, cria-se isso, né? De acordo com interpretações equivocadas, de acordo com interesses, né? Dependendo do tipo de interesse que as pessoas querem, colocar medo nas pessoas, né? Porque por que as pessoas colocam medo diante do Criador, diante do universo com essas palavras, né? Com essas crenças, com esses paradigmas, com esses dogmas? Porque se a pessoa acessar essa energia, entrar na mesma vibração, ninguém mais, né, manipula ela. Ninguém mais domina ela. Ela se liberta de tudo. De tudo. Ela ganha liberdade, porque ela não vai ter medo de mais nada. Ela não vai ter preconceito com mais nada. Então, tudo vai se esclarecendo. Que Deus não é vingativo. Ela sabe que tudo que ela faz é em consequência da sua consciência. O nível de consciência que ela está, né? Só depende dela mesma. Ela não depende de mais ninguém. Então, as pessoas que gostam, né, que têm o ego muito inflado, né, que têm o ego muito forte no sentido de ter poder, de mandar nos outros, né, de ter essa ganância de poder, vai fazer com que... Querer controlar a situação, né? Exatamente. Vai criar essas situações para as pessoas ficarem presas nesses paradigmas, né? Que são regras, né? Essas regrinhas criadas ao longo da história. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo. Os mistérios insondáveis de Deus. Não chega perto. Não fala com gente morta. Deus não gosta que fale com espírito. Então, veja que tudo isso prende as pessoas de saber qual é a realidade das coisas, qual é a realidade do universo. Porque se a pessoa souber da realidade, ela se liberta de tudo. De tudo. Então, a gente busca, né, esse autoconhecimento e essas coisas vão aparecendo pra gente. E a gente começa a resolver isso. A quebrar esses paradigmas. Quebrar essas regras. Ah, pera lá, por que eu não posso descobrir os mistérios de Deus? Por que é tão misterioso que ele não quer nos mostrar? As pessoas começam a refletir, né? Por que não pode falar com os espíritos? Qual é o problema? Vai de atrás, vai buscar para ver a realidade das coisas. Veja por si mesmo. Que é uma das coisas que a gente traz aqui. A gente mostra um caminho. A gente não é dono da verdade, a gente não é dono da realidade, a gente traz um conhecimento. Aí cada um olha para dentro
e busca a realidade. E vai achar. E vai achar. Então, as pessoas criam separações. As pessoas separaram a política da religião, da ciência. E por que que se criou essa separação? Justamente para isso, porque se você juntar tudo, você chega na realidade e se liberta. Então, quando a gente fala em religião, claro que tem muita coisa boa, a gente não julga, mas a gente fala para as pessoas não seguir tão à risca as coisas. Vai buscar a realidade. Ah, fulano falou tal coisa. Né? Então, a religião trouxe um conhecimento legal. Vai ver se é realidade. Busca aquilo, questiona. Faz parte de questionar. Pode questionar, não tem problema nenhum. Esteja pronto para as respostas, né? Vai buscar mais respostas, esteja aberto para outras respostas. É isso que a gente faz. Seja um pesquisador o tempo todo. Seja preparada para aceitação também, né, Rafa? Que é o mais importante. Sim. Porque nem tudo que a gente busca e a gente quer ouvir é o que a gente quer aceitar. Quando a gente fala, né, lá as palavrinhas de quebrar os dogmas, né? O que é um dogma? É um conceito da religião que ela estabelece o que é certo e indiscutível. Olha que interessante. Você não pode discutir certas coisas dentro da religião. Isso é um dogma. E é criado há muito tempo. Sabe o que acontece quando fazem isso? Paralisa as pessoas de buscar a realidade. Aos dogmas, né, e não sai do lugar. Olha que interessante. Então a gente tem que começar a buscar a realidade o tempo todo. Dentro de si mesmo. Por isso que a gente fala assim, quando você entra em sintonia com essa energia criadora, entra em sintonia. Ou seja, você pensa e sente como ele. Como assim? Pensar e sentir como Deus? Isso mesmo. Começa a questionar assim, como Deus faria nesse momento? O que Deus pensaria dessa situação? Você vê as respostas interessantes que vêm. O que Deus faria nessa situação? Que decisão Deus tomaria nesse momento? Você começa a entrar em sintonia. Escuta essa energia. Entra nessa mesma sintonia. Que as respostas, as coisas de ilusão sobre essa energia, né, sobre Deus, você não entra em sintonia, aí você fica longe, é por causa disso. Se você entrar em sintonia, se você entrar na mesma frequência, o mesmo tipo de pensamento e escutar, as coisas vão ser esclarecidas. Todas as coisas. No seu devido Está com tempo. o coração aberto também, né, Rafa? O coração preparado, mas não é aquela situação de só chegar, não. É preparar realmente seu coração para aceitar as coisas como são. Esse é um detalhe, né? Porque as pessoas criam a realidade, né? Elas criam uma ilusão da realidade e quando a realidade chega de verdade, as pessoas se assustam. Né? Então a gente tem que estar pronto a aceitar o que é, porque o que é não vai mudar. A gente costuma muito falar nisso, o que é? O que é? Deus já é. Não, Deus é incriado. Sempre se fazendo
aquelas perguntas: eu estou pronto, eu estou preparado para ouvir a resposta correta, as respostas que é o que tem que ser. As pessoas criam um conceito de Deus. Não tem como. O ser humano criou Deus, né? Eu escutei isso uma vez. O ser humano criou Deus. Só que é o seguinte: Deus já é. Quando a gente fala assim, Deus já é. Ele é incriado, ele já existe por toda a eternidade. Então a realidade do universo não vai mudar porque as pessoas querem. A gente tem que aceitar como o universo é. Não adianta. Não tem saída. Só que qual que é a beleza dessa situação? Que quando a gente aceita e procura entender, a gente chega à seguinte conclusão: é a melhor forma de se ter um universo, é do jeito que é. De outro jeito não seria. Né? E dentro disso, não tem beneficiado. O beneficiado é aquele que está aberto. É o entendimento, é o nível da consciência de cada um, é estar de coração aberta em aceitação da realidade. A realidade sentida, vivenciada. Quanto mais próximo da realidade a gente tiver, mais resultados a gente tem. Mas resultados concretos das coisas. Concretos. Aí você tem segurança, sabe? Aí você tem uma confiança que ninguém te tira, que ninguém te abala, porque você está consciente do que é. Não é nada externo. Consciente do que interno, né? Aí você ganha uma autoridade das coisas impressionante, porque você já entendeu como é que funciona. Né? Você ganha segurança, e é uma segurança nas coisas aqui. Tá? Confiança do que se vai fazer aqui e agora, seja no trabalho, seja com a família, seja num esporte, seja num relacionamento, qualquer coisa, porque aí você começa a ganhar essa confiança de como as coisas realmente funcionam, aí você entende, aí você sabe as decisões para tomar, você sabe as atitudes que tem que fazer, você começa a entender as mudanças que tem que ser feitas. Seu lado espiritual começa a fluir, né, Rafa? A gente começa a interagir com o mundo de uma forma diferente. Interessante. A gente começa a dar vazão para essa energia criadora que é do próprio Criador que está dentro de nós. Que se a gente tiver um conceito errado disso, a gente entra em outra frequência, em outra sintonia. O universo é energia. Energia é frequência, é vibração. Não tem como a gente fugir disso. Agora, nós como... A gente sempre fala, né? Cuidar os pensamentos, sentimentos, que tudo isso gera uma energia, né? E as pessoas não têm consciência disso. É coisa mínima, é coisa imperceptível, muito sutil, como a gente costuma dizer. Então é isso que a gente sempre fala, né, Rafa? Cuidar com os pensamentos, com o que emana do sentimento, como que vira isso, como que gera isso. E estar bem sintonizado. As pessoas, será que elas sabem para onde elas querem ir? Onde elas querem chegar? Será que elas têm consciência disso? Ou elas estão vivendo por viver? A gente tem que saber onde a gente quer ir. A gente tem que ter ciência de aonde nós queremos chegar. Né? Qual é o nosso ponto? Né? Qual que é o nosso objetivo? E não como ser humano daí. Né? Como espírito. Que a gente é. A gente é espírito, não adianta. Não tem como negar isso mais. E se negar,
volta lá atrás. Você vai estar fora da sintonia do universo, da fonte criadora, que é a energia que vai resolver tudo do seu modo, né, do seu jeito, trazendo as soluções nas horas certas, nas horas que as pessoas estiverem prontas para receber, preparadas para receber. Então, Que às onde é que vezes nós as queremos pessoas até chegar? recebem, né? Muitas vezes até vem muita coisa pra gente, mas se você não está pronto, você não vai entender, você não vai conseguir decifrar o que está acontecendo. Na verdade, a gente recebe o tempo todo. A gente recebe Sim, o tempo todo. Só que as pessoas não escutam, não sentem. Vamos mudar. Não escutam, não sentem. As pessoas não sentem a energia criadora mostrando para elas o caminho. Então a gente está tentando trazer aqui para as pessoas começar a sentir. Começar a sentir essas coisas. E começa quebrando essas coisas do humano. Esses conceitos, esses preconceitos, né? mudando esses paradigmas. Quebrando paradigma, quebrando os dogmas. Tem que mudar tudo. Né? Toda essa questão humana tem que mudar. E deixar o espiritual florescer. Deixar o espiritual vir à tona. E buscar, né, Rafa? Querer buscar a resposta para o que precisa, dentro daquilo que você quer. Estar consciente. E se perguntar qual nível de consciência eu tô. Que realmente eu estou querendo para mim. Exatamente. E aí a gente entra, né, vamos entrar nas questões das nossas emoções. Né? Isso que você falou agora, aí dá de cara com as nossas emoções. Medo, preconceito, né? Essa angústia. E aí, você está, né, preparado, está com coragem de encarar o que a gente chama de sombras? Os monstrinhos. Quais são as sombras que você não quer enxergar de você mesmo? Não é fácil, né, Rafa? A gente sabe que não é fácil, porque você olhar só para o lado bom, o lado positivo, maravilhoso, né? Agora, quando você fala, nossa, mas eu tenho isso dentro de mim, eu sinto isso, as pessoas não conseguem aceitar. Quando a gente não aceita quem a gente é, quando a gente nega as nossas emoções, a gente reprime. Né? A gente reprime. O que é reprimir? A gente guarda pra gente, só que aquilo vira o que a gente chama de sombra. É um nome que a gente deu. Vira uma sombra na vida da pessoa. Sempre acompanhando ela e nunca se mostrando. Só que atrapalhando. Né? Atrapalhando. Por quê? Tudo é energia, então tudo tem uma vibração, tudo tem uma frequência. As nossas emoções também têm uma frequência vibratória. É uma energia. Então, o medo, né, tem uma frequência, a saúde tem uma frequência, a alegria tem uma frequência, vibra. E se a pessoa tem uma energia que vibra de uma maneira que nós demos o nome de negativa, né? E reprime, vira uma sombra, vira um peso na vida da pessoa. Vira um peso. Porque ela vai estar atrapalhando o seu dia a dia e a pessoa nem percebe, porque negou aquilo. Negou quem ela é. E nós só podemos nos transformar a partir do momento que a gente aceita quem a gente é, né? Seja bom, seja ruim, que são conceitos também, não existe bom e ruim. Vamos
parar com isso. Porque quando a gente conceitua bom e ruim, a gente fica preso. Vamos deixar o que é se revelar do jeito que é. Então, se eu tenho, né, uma emoção que a gente considera ruim, mas não é ruim. São energia, só isso. Né? Mas se eu nego elas, eu não vou conseguir enxergar ela. E ela vai me atrapalhar sutilmente. Porque eu estou negando a mim mesmo. Eu não posso me negar. Eu tenho que. Isso é em todas as situações. Quando eu nego o que eu faço, eu não sou assim. Eu não faço isso. Vamos tomar cuidado com isso, porque a gente só consegue mudar tá? Eu sou uma pessoa que tenho inveja das coisas dos outros. E eu nego isso, ela não vai sumir. E eu vou ter uma inveja inconsciente. E eu vou começar a agir de uma maneira que eu nem vou perceber que eu tenho inveja dos outros. Ou das coisas. Só que eu estou negando uma coisa que eu sou, né, e agindo inconscientemente. Olha o tamanho do prejuízo que é isso. Só que é o detalhe, a pessoa só vai mudar o dia que ela fala assim, opa, pera lá, que coisa mais ruim que é isso, mas eu tenho inveja, eu vou mudar isso. Então, transmutar, né, Rafa? Eu quero realmente, né? A partir desse momento, você começa a trabalhar essa energia. É uma energia. A gente que deu o nome de inveja e acha que é horroroso, que é isso, que é aquilo. Tudo bem. Não é legal ter inveja. Beleza. Mas aceite que no momento você tem isso e mude. As pessoas começam a mudar a partir do momento que elas aceitam as coisas. Isso faz parte do universo. O universo é assim. A energia é assim, não tem como mudar. Trabalha, troca os sentimentos. Mas você só consegue fazer essa mudança, né, de trocar, quando você aceita quem você é. Não precisa você sair espalhando para ninguém. Não precisa você sair espalhando para ninguém. Mas dentro de você, olha e fala, poxa, não gostei da minha atitude com certa pessoa em tal momento. Ou agi mal. Né? Olha para dentro, se perdoa. Olha que importante que a gente vem falando há muito tempo. Se perdoa e muda. Né? Agora, se você não gostou de algo que você falou, a sua atitude foi grosseira, machucou alguém e tal, e você sente culpa por isso, aí você está arrumando mais problema ainda para você. Você não pode se culpar das coisas. A culpa, ela é uma coisa muito ruim. Você entra numa energia tão ruim que te leva para baixo. Então, para de se sentir culpado, se perdoa, aceita e muda, se transforma. Tem medo, trabalha o medo. Oi? Transmuta, né, essa energia. Exatamente, trabalha. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, isso aqui não é um passe de mágica. É por isso que, de certa maneira, as pessoas usam a palavra difícil. Porque não é no passe de mágica. É um processo. Então, a gente está trazendo aqui a realidade. É um processo. É trabalhoso mudar. Não é fácil. Quando a gente fala que não é fácil, não é porque as pessoas não entendem. É muito simples entender. É muito simples entender. Agora, o processo exige muita coisa. Exige força de vontade, exige disciplina, exige coisas que a gente não está mais acostumado a ter. Né?
A gente se acostumou muito na facilidade, na rapidez das coisas, no automático, no passe de mágica, nessas ilusões que se criam, que tudo é o estalar de dedo e está tudo resolvido. Vamos acordar para a realidade, não é assim que funciona o universo. E as riquezas são constantes, né, Rafa? Exatamente. E aí, né, a gente tem que buscar isso, porque senão não muda. E o que a gente está tentando trazer também é que as consequências são complicadas. Não só aqui e agora. Depois. Porque se você, né, vai desencarnar, você vai do jeito que você é. Se você não conseguiu mudar aqui, você vai do mesmo jeito. Se você tem inveja aqui, você vai ter inveja no plano astral também. No plano espiritual, você vai com a inveja. É vibração, é energia. Por isso a gente bate na tecla. Muda aqui enquanto há tempo. Muda aqui. Aqui é fácil de mudar. Exatamente. Muda aqui. Não custa você olhar para você e se descobrir. Ao mesmo tempo que é doloroso olhar, é prazeroso saber quem você é. São duas faces da mesma moeda. É prazeroso você se descobrir que você é falho em certas coisas, mas que você tem um potencial gigantesco de superar as coisas. Isso é fantástico. Não tem palavras para explicar isso. Vão te trazendo o que a gente fala, que é a leveza, né, Rafa? A consciência mais clara. São coisas que vão fluindo de forma diferente. Então, assim, são coisas gratificantes que não tem preço. E que a gente tem os resultados no dia a dia. Porque nada está separado. Quando a gente fala muda espiritualmente, vai reverberar no dia a dia nosso. Então, aquela situação que você, do exemplo que a gente trouxe, que você não gostou de como você agiu com aquela pessoa, aquilo não vai mais acontecer porque você vai mudar. Você vai estar ciente do que está acontecendo. E aí você vai parar e vai pensar no que você vai fazer. E as respostas, as suas atitudes mais certeiras vai vir no dia a dia. Porque qual que é o significado da gente estar vivendo aqui? É a gente manifestar, né, no corpo físico as vontades do nosso próprio espírito. Entende? Então, para as coisas mudarem aqui, a gente tem que mudar a vibração de energia do nosso espírito, que a gente chama de consciência. A gente tem que mudar a nossa consciência. O que a gente pensa, o que a gente sente. Um exemplo assim para a gente entender. Sente inveja? Beleza. Começa a sentir amor. Tá vendo? Essa mudança que a gente quer. Por quê? Ao invés de você manifestar inveja aqui nas suas ações, nas suas atitudes, você vai manifestar amor nas suas ações, nas suas atitudes, no jeito de falar, no jeito de fazer as coisas, no jeito de olhar para as pessoas. Só que essa mudança aqui, acontece. Só que essa mudança aqui acontece no nosso espírito. Não tem como ser diferente. É a realidade do universo. É a energia criadora fazendo presente. Como é que a gente vai negar, separar, não enxergar essas coisas? Não tem como. Então a gente vai olhar para dentro e começar a buscar o que nos aprisiona. E sabe o que é que nos aprisiona? A nossa própria mente. Com essas palavras, com esses conceitos errados, cheio de ilusão, cheio de medo. Isso é muito fácil de fazer. Isso é muito fácil. A coisa mais fácil que tem é pôr medo nas pessoas. Qualquer notícia que
que as pessoas não estejam preparadas, abala qualquer um. Por quê? Porque está longe do seu próprio espírito, da sua energia criadora, longe da fonte criadora que traz a segurança das coisas. Quem sustenta o universo? Quem sustenta esse planeta cheio de vida que a gente vive? É essa energia, que nós demos o nome de Deus. Nós conceituamos Deus, mas para Deus tanto faz o nome que você falar, a energia é a mesma. Então, se ele sustenta a vida no planeta, né, porque é que a gente vai ter medo de alguma coisa? É porque a gente está longe dessa energia. E quando a gente fala longe, é sintonia, é vibração. É a frequência por crenças erradas, porque a gente pensa errado, a gente conceitua errado. Quando você fala assim, Deus é vingativo, você está longe dele. Ele não é vingativo, não tem como ele ser vingativo. Se ele cria tudo, se ele criou tudo por amor, como é que ele vai ser vingativo? Então essas coisas te deixam longe da fonte criadora que vai resolver tudo para sua vida, que vai te trazer a segurança, que vai te trazer o conforto. São os dogmas, os paradigmas que a gente precisa mudar dia a dia, né, Rafa? O tempo inteiro. Para chegar nessa energia. Porque como é que a gente chega nessa energia? É no que a gente acredita. Tá vendo como tudo faz sentido? Então, no que você acredita? Eu acredito que ele é um Deus vingativo. Então você está vibrando uma energia muito, muito além dele, porque ele é puro amor. Ele é puro amor. Se você está vibrando em vingança, você está do outro lado da energia. Então, a gente tem que começar a ficar esperto com essas coisas. O que o ser humano aqui fala, traduz, conceitua, não é nada perto do que a gente vibra. Quer saber a realidade? Vibre, sente. É sentir. E aí eu falo para você, sente Deus um segundo que seja, e você vai entender isso. Sente Ele. Fica quietinho, né? Tira sua mente do momento, não pensa nas coisas daqui, não pensa nas coisas da matéria. Não precisa ser 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos. Desfoque da matéria, que para de pensar em preocupação, para de pensar na dívida que tu tem que pagar, para de pensar que as pessoas vão pensar, vão julgar. Esquece o planeta, esquece o mundo material por 5 segundos e se conecta com Deus. Sente Ele. Sem conceito, sem preconceito, sem os tabus, sem os dogmas, sem paradigmas, sem nada. E sente. E aí você vai começar a entender o que significa essa energia. Porque ela vai te dizer. Só que a gente não escuta. Mudando, a gente não sente. A gente não sente essa energia. Tem que começar a sentir. Aí você vai ver que tudo que falaram humanamente não faz sentido. Então tá tudo distorcido, muita coisa distorcida. Tá muita coisa distorcida. E agora nós temos que montar esse quebra-cabeça da realidade aos poucos. Faz parte. É assim mesmo. Mas a gente tem que buscar querer. A gente tem que querer. A gente tem que aceitar as mudanças. Aceitar quem a gente é. Então a gente tem que aceitar como a gente... Né? Muito importante. Porque quando você aceita quem você é, você muda. Ah, eu não... E é em tudo. Ah, eu não sou bom para, sei lá, jogar futebol. Um exemplo bem para entender, né? Pô, se você sabe que você não é bom para jogar futebol, então você sabe o seu lugar. Legal. Ah, mas eu quero jogar futebol. Então você vai ter que treinar, você vai ter que fazer um monte de coisas, né? Para ficar apto para jogar o futebol.
Mas Possível não é, né, Rafa? Porque todos nós temos possibilidades do que a gente quiser. Exatamente. Exatamente. Só que isso é em tudo, né? É em tudo. Ah, eu escuto bastante, tá? Eu não sou uma boa mãe. Pô, pera lá. Por que você está criando esse rótulo para você? Que você não é uma boa mãe? É real isso? Se for real, aceite que você não é uma boa mãe, mas não se culpa. Vai de atrás de melhorar. Vai atrás de melhorar. Aceita. Fala, poxa, eu não estou sendo uma boa mãe. Legal. Eu vou mudar isso. Eu vou melhorar. Isso é em tudo. Às vezes, a gente pergunta para as pessoas, né, que vêm até a gente, quem é você? É cheio de rótulos, humanamente falando. Então, as pessoas vêm e falam, eu sou fulano de tal e tenho a profissão tal. Eu sou político, eu sou administrador, eu sou médico. Cara, não é isso que a gente quer saber. Eu sou Por assim, quê? não mudo, tem. Porque quando você entende como o universo funciona, você vai falar o seguinte: eu estou político, eu não sou político, eu estou. É uma manifestação, é uma vivência. Entende? Eu estou médico, eu estou, enfim, qualquer coisa. Mas as pessoas só olham. O que a gente quer dizer com isso? Elas rotulam elas mesmas. Cuidado com esses rótulos. Por que é tão preocupante rotular o que tem? Energeticamente falando, você começa a ficar longe da energia criadora. Quando você fala assim, eu sou advogado, tal, entendeu? Você está ficando longe da tua essência. A gente está dando exemplos, mas cuidado com esses rótulos. Ah, eu não sou bom o suficiente. Ah, você começa a entrar numa energia muito ruim. Muito ruim mesmo. Você começa a criar situações daquilo que você acredita. E aí nada dá certo, aí nada vai para frente, e você não sabe o que fazer. E aí você procura a solução, aí que está o. Né? Você procura a solução aqui. Aqui você não vai encontrar a solução. A solução está na energia criadora, que você está longe. A hora que você chegar perto, a solução aparece para tudo. Mas enquanto você estiver longe, as coisas começam a dar umas capengadas. Porque você está longe da solução. E procurar a solução no mesmo lugar que você criou o problema, não tem como. É como se você tivesse caído num buraco e quisesse sair puxando o próprio cabelo. Não tem como. A solução tem que vir do outro lugar. E de onde que é esse lugar? É da espiritualidade. É da energia criadora. Não tem outra saída. Olha que interessante. É do amor. Vamos colocar em palavras. É do amor. A hora que você começar a amar, as coisas começam a resolver. Amar de verdade. Sem conceito, sem preconceito. Porque o amor, Tem, né? a energia do amor, ela já é. Não tem como conceituar o amor, porque isso, porque aquilo. Esquece, é coisa tudo humana. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Quando a gente fala assim que é um processo a mudança, é porque nós temos que ir fundo em nós mesmos. Porque falar da boca para fora é muito fácil. Eu mudei. Eu estou feliz, eu estou isso, estou aquilo. Cuidado. A mudança é na energia. Às vezes pode até estar aparentemente, né, Rafa? Aí quando se para ver, o negócio tá bem diferente. Então, assim,
quando a gente fala transformar esse mergulho, tem que mergulhar mesmo, de cabeça, ir de encontro, sem medo. Porque o autoconhecimento é isso, não é aparência. Não é o que os outros veem, é o que a gente consegue ver da gente mesmo. É os mergulhos internos. É dentro do fracasso, é dentro das vitórias, é dentro do bom, é dentro do positivo, é dentro também do que não é tão bom. E isso é o que faz essa realidade, essa vivência valer a pena, essa busca, né, esse encontro. E tá bem presente nisso, né, que é o mais importante. Consciente. Então, quando a gente traz aqui que essa transformação, né, ela é profunda, é porque a transformação é na consciência. Então, enquanto a pessoa estiver pensando negativo, sentindo medo, ela não mudou. Ela não mudou. Porque a mudança faz com que a gente pare de pensar negativo. A gente começa a pensar, claro, vai ter um pensamento aqui, outro lá, isso é normal. Mas a pessoa vai estar positiva. Ela vai estar se sentindo confiante. E a gente consegue transmutar isso quando a gente está consciente, né, Rafa? Quando chega é rápido. Exatamente. Tem isso também, né? Pode vir pensamento negativo, mas você muda rápido. Você já troca por outro positivo, você já muda a tua energia ali. Então, essa mudança é o tempo todo. É o tempo todo. A gente vive se policiando. Trocando pensamento o dia inteiro, o tempo inteiro. Vem um pensamento negativo, aí você para, nossa, por que eu pensei negativo? Ah, já troca por outro positivo. Né? Ah, senti medo. Poxa, por que eu senti medo? Aí você vai lá, já trabalha o medo. Por que eu tenho que ter medo das coisas? Se eu sou parte do universo, se eu tenho vida eterna. Gente, vida eterna, foi falado isso. O que é vida eterna? Você vai viver para sempre. Não aqui, como espírito. Então, para que ter medo? Para que ter pressa das coisas? Para que começar a se destruir? Né? A gente vê as pessoas que elas exageram nas coisas. Não precisa isso. E muitas vezes exageram para o lado negativo, né? Fugindo de quem elas são. Porque tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu presencio está dentro de mim mesmo. Então, quando eu olho para fora, e não gosto de algo, é porque esse algo eu tenho dentro de mim. E aí, quando eu nego isso, normalmente a gente foge também. Aí foge para os vícios. Olha a catástrofe disso. Fugindo de si mesmo, porque não quer enxergar a realidade, não quer enxergar quem realmente é. Só que não tem escapatória, não tem como fugir de si mesmo. É um pensamento, e isso é tudo, né, Rafa? É um pensamento, é um sentimento em relação às pessoas, o outro. Então, assim, Tudo. você acaba vendo aquilo lá é seu, não é do outro. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, bem interessante. Questão de prosperidade. Vamos pegar aquela delas são de crescimento, são de prosperidade. Faz tempo que ela está nisso. Faz um bom tempo. Está tudo bem. A hora que ela pensar diferente, o negócio trava. Para vocês entenderem como é que funciona. E aí ela vai pensar e vai pôr aquilo na cabeça e o negócio trava para ela. Já começa a dar zica nas coisas. E esse pensamento pode vir de fora. Só que ela aceitou. Então,
para ver como é que é. Então, se quer que as coisas derem certo para você, em qualquer situação, a gente tem que ter 100% de certeza. E isso a gente consegue. Com trabalho também, é um processo. Você vai trabalhando tua mente. Vai trabalhando teus pensamentos para chegar a 100% de certeza das coisas. Se você pensar diferente, você começa a criar coisas diferentes. A gente ouve bastante, né? Em relacionamento. Então, se a pessoa tem um relacionamento, seja de amizade, seja de casal, né? Como é que você quer que esse relacionamento seja? Normalmente as pessoas querem que seja feliz, que seja alegre, mas vivem falando coisas negativas sobre relacionamento. Então, tem que buscar o que tem na consciência. Isso que a gente fala, ó, é profundo. O que tem lá na consciência? Tem experiências não muito legais sobre relacionamento? Tem crenças que escutou ao longo da vida negativas sobre relacionamento? Isso vai interferir. Interfere. Se não trabalhar, interfere. Uma hora vai dar problema. Então a gente tem que começar a se ligar nessas coisas. 100% de certeza das coisas. Da consciência. Da consciência. A gente escuta muito isso, mas claro que, né, a gente está num mundo onde que é um rebuliço só. Mas tem pessoas que às vezes sentem felicidade, sentem alegria. Para exemplificar o que a gente está falando aqui, ó, naquele momento ela estava 100% alegre. Não sei o que aconteceu, mas naquele momento ela estava 100% alegre. Ah, demorou 5 minutos, beleza. Já voltou para outra situação. E a gente é assim o tempo todo. Agora, se você fixa 100% na alegria, isso vai se estender. 100% na felicidade. Por quê? É um estado de espírito, é um estado da consciência. Agora, se na sua consciência você está vibrando um pouquinho de tristeza, vai vir. Vai vir. É normal? Claro que é normal. Nós estamos seres humanos, isso é normal. Né? Uma hora para cima, outra hora para baixo, uma hora para cima. Mas quanto mais a gente trabalhar em cima de nós mesmos, né, e manter um equilíbrio. Quando você tem consciência, as coisas ficam mais tranquilas para você resolver. E aí, quando a gente trabalha isso, esse vai e vem fica menos. Isso que fica menos. E se vem algo que a gente não gosta, a gente já trabalha para superar de novo. É assim o tempo todo. Vem uma notícia não muito legal, a gente trabalha em cima dela para a gente manter um equilíbrio, né? Para a gente manter uma paz, a gente manter um estado, né, suave, um estado leve das coisas. Isso não quer dizer que a gente não se importe com as coisas. É diferente. Né? É diferente. Então a gente tem que... Olha lá, esclarecendo de novo. Não é porque eu estou em paz que a gente não se importa com as coisas. Só que você se importa de outra maneira. Você vai buscar solução para as coisas de outra maneira. Tem uma certa leveza, né, Rafa, para visualizar aquilo. Você vê com calma, você vê com o coração. Você se entrega de uma forma diferente para aquela situação, sem desespero, sem afobamento, sem agir por impulso. Exatamente. Então, essas coisas aonde que a gente encontra? Na energia criadora. É na energia criadora. Então, quando você chega lá, você entende que está tudo certo e as coisas vão acontecer conforme elas vão acontecendo. Então você vai encontrar. Então você vai encontrar a solução. Você vai encontrar a solução para as coisas de qualquer maneira. De qualquer maneira você vai encontrar. Lembra? A gente falou assim, ó, energia criadora. Cria tudo. Então
está tudo no controle dessa mesma energia. Então, para que a gente vai ficar loqueando à toa? Não tem porquê. A gente só precisa entrar na mesma energia, entender como é que ela funciona e seguir o fluxo da vida. Pronto. Ninguém precisa sofrer. Ninguém precisa sofrer. Por que as pessoas sofrem? Porque estão longe dessa energia criadora. Estão longe. Quando chega perto, qualquer problema vira desafio. Qualquer situação resolve com tranquilidade, sem se estressar, sem causar problema. Né? É diferente. Nem para os outros. É diferente. Exatamente. Você começa a arrumar solução para os outros. Você começa a querer melhorar a situação dos outros, começa a ajudar mais. E aquilo não te faz falta, aquilo fica bom para você. É gostoso ajudar os outros. É gostoso dar, se doar. Porque o que você recebe de volta é inexplicável. Só que a gente recebe de Deus. A gente recebe da energia criadora. É isso que as pessoas têm que entender. Só que quando você está junto... Esse negócio de ficar, eu vou fazer porque eu preciso receber algo em troca. Tem que ter uma troca. Não tem que ter troca. Se você faz com a consciência que você tem, com o amor que você traz dentro dessa consciência, tudo vale a pena. Porque ele pensa assim, né? O Criador pensa assim, Deus pensa assim, ele não dá a vida para as coisas? E o que ele quer em troca? Se ele já tem tudo, se ele já é tudo. Ele não... A grande troca que ele quer é que nós possamos ser felizes, ser alegre, né? Começar a ter esse amor que ele tem. Só que quando você chega nesse... essa compreensão para a gente e para quem está do nosso lado também, né, Rafa? Porque isso é uma coisa que irradia, a gente começa a irradiar e trazer pessoas para essa mesma energia. Isso que é gratificante dentro disso. E ficar feliz, estar feliz, ser dentro disso. E a gente alcança isso. E a gente alcança isso quando a gente entra nessa energia. A gente pensa igual ele. Veja, a gente pensa igual ele. A gente não vai ser infinito. Ele é infinito. Essa energia é infinita. A gente não tem como mensurar essa grandeza. Mas eu posso pensar como ele. Você pode pensar como ele. Você pode amar como ele. Porque você está na mesma energia. Você é ele, você faz parte dele. Parte dessa energia criadora. Você começa a criar as coisas. Criar solução, criar esse amor para os outros. Você começa a ajudar porque você já está realizado. Sua consciência já está realizada. E aí tudo que você bota a mão vai para frente. Aí você não se importa mais com as coisas daqui, porque você já tem. Tem no sentido que você, qualquer coisa que você vai fazer vai dar certo. Você não vai mais olhar dificuldade, você não vai mais olhar as coisas negativas da situação, você não vai mais olhar os problemas, porque você tem a certeza que o que tiver que vir para você, você vai dar conta de fazer. É diferente. Só que não tem como explicar a não ser dar esses caminhos. A gente tem que sentir. É sentindo que a gente vai entender essas coisas. É sentindo que a gente vai olhar uma situação, né? Você vai olhar a situação ali e vai vir uma enxurrada de solução para você tomar uma decisão ali. E qual a melhor decisão você vai tomar? Você vai saber. Porque você está junto, você está em sintonia com essa energia criadora, que já faz parte de nós, só que a gente nega ela.
nega, né, da Na verdade, a gente maneira... desaprendeu. A gente desaprendeu a viver com essa energia. A gente nega ela, né, das crenças do paradigma que a gente falou no começo do vídeo. Quando a gente pensa daquele jeito, a gente sai de sintonia. Mas a gente tem essa energia dentro da gente, tá ali, quietinha, esperando você olhar para ela começar a fluir dentro de você e para fora de você. Então a gente, quando busca essa energia, a mudança das nossas emoções, essas mudanças que faz parte da vida. E aí uma coisa interessante também, né? A gente tem um certo... que a gente fala as emoções negativas e a gente joga como se elas fossem algo ruim. Na verdade, não é ruim, faz parte da vida. Só que, quando a gente olha elas e chama de negativas uma coisa ruim, a gente não quer ter elas. Aí a gente nega. E quando a gente nega, a gente reprime e vira uma sombra de que nós somos completos. Ou seja, se essas emoções que a gente tem, que a gente acha que é ruim, né, na verdade faz parte da nossa vida. O que a gente tem que fazer? Saber como equilibrar as coisas. A gente tem que aprender a equilibrar as coisas. Porque essas emoções, elas não estão aqui à toa, né? Elas não estão aqui sem um motivo. Ela faz parte da nossa vida. Então a gente tem que abraçar elas, olhar para elas com carinho, aceitar elas e resolvê-las. Aprender a resolver elas. Porque, na verdade, é energia. Você pega aquela energia e transforma numa outra energia. A mesma energia. A mesma energia que a pessoa sente raiva é a mesma energia que ela vai sentir amor. Ela só vai transformar ela numa outra energia. Vai mudar a frequência, vai mudar a vibração da energia da raiva para o amor. Olha que fantástico. É fácil? Não é. Mas é possível. É um processo e tem que ser profundo. Não é superficial como as pessoas pregam por aí. É uma mudança muito profunda. E tem que olhar, não adianta, tem que olhar as sombras. Chegou o momento. Chegou o momento da gente olhar nossas sombras, o que a gente não gosta em nós mesmos, e trabalhar elas. Trabalhar com carinho, trabalhar com perdão, trabalhar com amor. Né? Abraça as tuas sombras, abraça você mesmo. Abraça quem você é. Não importa se você tem o conceito de bom ou de ruim. Esqueça conceito bom e ruim. Não existe isso. O que existe no universo é o amor. E para o amor, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Né? Para o amor não existe preto, não existe branco, não existe azul, não existe amarelo. Existe tudo. Não existe pequeno ou alto. Não. Para o amor não faz diferença essas coisas. Nós que temos esses preconceitos, nós que trazemos esses... O ser humano costuma classificar tudo. Nós que nos rotulamos, né, dessas coisas. E aí tudo fica difícil da gente resolver. Quantos preconceitos que a gente tem, quantos tabus que a gente guarda, isso vira sombra. Quantos tabus que a gente tem e a gente não resolve. Em tudo, né? Seja que for, seja em questões de relacionamento, quantos tabus a gente fica guardado. Quantos tabus sobre a sociedade, sobre família, sobre casamento. Nós temos que começar a parar com isso. Quantos
tabus e preconceitos com sexualidade. Você acha que o universo, a fonte criadora, Deus está preocupado com isso? Não está nem aí. Porque se existe, é porque ele permite. Não acreditam nisso? Né? Pô, se ele cria tudo, se ele faz tudo, é porque ele permite as coisas. E aí nós temos que compreender ele. Por que ele permite? Existe uma razão. Existe uma razão por que ele permite as coisas. E aí nós, quando entramos em sintonia com ele, a gente começa a entender. E aí a gente vê uma coisa que os conceitos, preconceitos, tabus, a gente joga fora, porque não faz sentido a gente ter preconceito com as coisas. Com sexualidade, com sexo. A energia mais forte que existe é o sexo, gera vida. E as pessoas têm preconceito, têm tabus com isso. Uns reprimem, outros exageram, né? Exageram a tal ponto de causar grandes transtornos. Banaliza, na verdade. Exato, banaliza. E é uma energia, algo tão bonito, que traz vida, que é sagrado, né? Que Deus pega. Não cheio de preconceitos e tabus com as coisas. E com relação aos nossos irmãos, perante Deus nós somos irmãos. Por causa de uma cor de pele, quanto preconceito, quanta coisa. Porque um é mais pequeno, porque o outro é mais grande. E a gente não vive em harmonia por causa disso. E as opiniões, né? As pessoas não respeitam a opinião do outro, porque um acha que aquilo é um absurdo, porque o outro acha que isso é aquilo, aquilo outro. E nós se desunimos. A gente faz aquele questionamento, né? E onde está aquela palavra que ele deixou? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, porque um tem uma opinião diferente da minha, eu vou brigar com a pessoa porque eu tô certo, porque ela tá errada. Olha o absurdo que a que ponto nós chegamos. E a coisa é tão simples, só que é o seguinte, chegou o momento da mudança. Ou muda, ou o sofrimento vai bater na porta das pessoas. Vai bater de todos os lados. E hoje, assim, a gente precisa entender esse conceito de amor. Não limita, não tem limites. Às vezes as pessoas limitam isso. Eu amo, mas eu amo os meus. Aí o que a gente fala disso? Os meus. Quem são esses meus? Por isso que a gente traz a espiritualidade, né? E aí a gente entra na reencarnação de vidas passadas. Hoje eu estou filho, mas amanhã eu posso estar pai, né? Posso estar mãe. Olha que legal. Eu posso estar de outra cor. Posso estar um mendigo, posso estar um milionário, posso estar gordo, posso estar magro, posso estar alto, posso estar baixo. Então, o preconceito que eu tenho hoje, amanhã eu vou vivenciar ele. Olha que interessante. Você que não está afim de se transformar, o preconceito de hoje você vai vivenciar amanhã. O que você julga hoje, você vai vivenciar numa próxima encarnação. Pode ter certeza, sabe por quê?
Porque é a tua consciência criando a sua realidade. Quando a gente fala isso, não é aqui e agora. É aqui e agora e lá para frente. É o tempo São todo sementes você está jogadas criando. no solo, né? São Sim. sementes jogadas no solo. Então tem preconceito com cor, né? Com raça, com isso. Amanhã você vai vir nessa raça. Para você experienciar isso. Será que é legal? Então o que eu estou experienciando hoje, seja o que for, é fruto dos meus próprios pensamentos e sentimentos, ou seja, da minha própria consciência. Se eu estou passando certas dificuldades, é fruto dos meus próprios pensamentos e sentimentos. Por quê? Porque eu preciso aprender a superar isso. Aprender a resolver essas coisas na minha consciência. A gente vai mais longe ainda. A transformar a energia. Eu tenho que aprender a transformar a energia. Porque se eu não transformar a energia, vai manifestar mais daquilo. Então, se eu tenho medo, a gente traz... Se eu tenho Quanto medo... antes eu resolver isso, né, Rafa, para consciência, para resolver. Se eu tenho medo e começo a colocar foco no medo, eu aumento esse medo e vou ter mais medo. E quando eu partir desta vida para outra, o medo vai me acompanhar, porque eu não resolvi. Por isso que a gente bate nessas teclas. Tem que mudar profundamente. Só que é em tudo. Então, o que você tem na sua consciência? Tem preconceito? Tem preconceito você com... vira um gerador. Você vira um gerador da sua própria energia. Você tem preconceito com raça, com cor? Então você tem isso na sua consciência. Enquanto você não mudar, vai criar essa situação. E você vai manifestar uma vida nessa mesma raça, nessa mesma cor, né? Para você experienciar como é que funciona. Se é legal, se não é, ter preconceito. Tem tabu das coisas, se você não traz à tona, se você não resolve, você vai criar mais tabu daquilo. E aquilo vai aparecer mais, vai te perseguir, porque a sua própria consciência está criando aquilo. Você tem que resolver. Tem que trazer para a luz da sua consciência. Traz, conversa, resolve, busca entendimento, busca conhecimento. Hoje está fácil. Mas tem que ser profundo e tem que ser com conexão com o Criador, porque aí ninguém te engana. Aí ninguém te engana. Aí você vai saber a realidade das coisas. Então, esses conceitos, esses preconceitos que a gente... Esses paradigmas, né, da sociedade. Pode isso, não pode aquilo. Pode aquilo outro, mas isso não pode. Ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. O que o Criador pensa disso? Qual é, né, o pensamento que ele tem dessas coisas? E muitas coisas ele já deixou, né? Quando a gente fala assim, ama o próximo como a ti mesmo, eu acho que isso aí resolve tudo. Resolve tudo. Mas a gente tem que sentir. Essa é a palavra-chave. Sentir as coisas. Sente, busca sentir. Fala, como é que eu sinto? Sabe? Busca sentir. Para, pensa, medita. Busca sentir. Pergunta para o Criador como é que eu sinto isso, como é que eu sinto aquilo. Vai chegar a resposta. Com certeza vai. Sente. Quando o coração não é tocado, a gente sente. Não tem como fugir. É claro, é igual a gente falou. É nítido. É igual a gente falou. E é bem profundo. É igual a gente falou. É uma certeza que só a gente sabe. Só quem sente sabe. É aquela certeza que nada muda, ninguém muda. Você pode até ficar na dúvida ali um pouco, tal, mas dentro, sim, é como se fosse um calor, um negócio assim que faz, não, é isso mesmo. Pode confiar que é isso mesmo. Né? Vem de dentro da gente. Ninguém te fala, ninguém te explica, ninguém... Vem de dentro. Você pode até entrar na dúvida, mas
Lá no fundo, você sente uma certeza absoluta dessas coisas. É quando a gente sente. Sente a Conexão, né? energia. A gente se conecta, entra em fluxo, que a gente tanto fala, esse fluxo da vida. Quando a gente fala assim, o fluxo da vida é entrar nessa energia que dá vida a tudo, dá vida ao universo, dá vida ao planeta, dá vida às coisas, aos animais, à natureza. Então, quando você olhar, né, quando você for olhar um animal, quando você for olhar a natureza, você tem que sentir Deus ali. Ele está ali, presente, dando vida àquilo. Tudo é presença, né, Rafa? Quando você olhar um celular, Deus tem que estar ali. Você tem que sentir Deus no celular. Deus está presente no seu celular, está presente na sua cadeira, está presente na sua mesa. Ele é tudo. Agora, imagina você se conectar com tudo isso, a harmonia que a gente não gera, porque você está conectado a tudo. Aí as intuições vêm mais claras, as soluções, as ideias. Ou você acha que o universo, Deus não quer que nós evoluímos, que nós não crescemos, que nós não prosperamos. Você acha que Deus não quer que essa tecnologia que nós estamos aí, tecnologia precária, ele não quer mudar isso? Ele quer, ele está doido para que entre mais tecnologia nova. Só que as pessoas têm que estar abertas para isso, têm que receber do jeito dele. Nós, em pleno século XXI, né, a gente anda com um carro movido a poluir a natureza. Olha o absurdo. A gente poderia estar muito longe disso. Aí muito longe. Só que, né, não estamos conectados. Aí a gente traz as reflexões. Será que tem necessidade de tanta ganância, de tanta destruição da natureza? Será que esse povo que destrói a natureza torta direito está conectado com o Criador? Lógico que não. Porque se tiver, não faz isso. Não faz isso, sabe por quê? Porque vai vir coisas novas, vem soluções diferentes. O universo é criativo, né, Rafa? O universo, além de criativo, é infinito. Será que a gente tem ideia como mensurar infinitude? Não tem. Então, se a gente estivesse preparado, o que é esse preparado? Essa conexão. Se a gente estivesse conectado com a fonte criadora, a gente mudaria todo esse planeta rapidinho. Ninguém passaria fome, todo mundo bem financeiramente, porque muda tudo. Muda tudo. Consciência, né? Exatamente, muda tudo. Muda a consciência, muda o jeito de ver as coisas, muda o jeito de produzir as coisas. A gente começa a dar valor em coisas que realmente têm valor. Que é a vida. A vida que tem valor. E hoje tá É o tudo próximo. invertido, né? Infelizmente é assim. As pessoas hoje conseguem enxergar as coisas de forma invertida. Ajudar o próximo. Quanta coisa tem dentro dessa frase, ajudar o próximo? Será que as pessoas se ajudam? Nem em pensamento elas se ajudam. Nem em pensamento. Nem o pensamento de abençoar o vizinho que não gosta, as pessoas não fazem. Querem que o vizinho vá embora, querem que o vizinho parta para outra. Então, nós temos que começar a ter consciência das coisas. Um pensamento nosso é muito poderoso. Vocês não têm noção. A energia que é emanada com um simples pensamento. E pode ser criativo ou destrutivo.
E sabe para quem as consequências? Para quem pensa. De bom e de ruim. Porque a gente, como a gente falou, é uma energia. Então, a gente faz com que a energia vai e volta. A gente é o que a gente sempre fala. Exatamente, é eletromagnetismo. Eletromagnetismo, atração, é isso, a gente atrai o que a gente emana. Isso que é o mais interessante. O que você está emanando? O que você está pensando agora? É coisa boa? Então vai voltar coisa boa. Não é coisa tão boa? Então não vai voltar essa coisa tão boa. E aí a gente traz nomes, claro, mas é tudo frequência. É tudo energia. Então quando a pessoa pensa, por exemplo, em escassez, é uma vibração. Você está emanando uma energia de escassez para o universo. Vai voltar mais escassez. Quando você pensa que você está carente, aquela carência, seja lá do que for, você está mandando isso para o universo. Vai voltar mais carência. Como é que muda isso? A partir do momento que você mudar esses sentimentos, que você mudar esses pensamentos. Então, em vez de você pensar na escassez do mundo, começa a pensar na abundância. E aí a gente volta ali atrás que a gente falou. 100% de certeza. Você tem 100% de certeza que você é abundante, que as coisas são abundantes, elas começam a ser abundantes. Mas se por um segundo você pensou em escassez, você já cortou a conexão com a abundância. É assim que funciona. Porque você acredita mais na escassez do que a abundância. É estar 100% consciente o tempo inteiro. Estar ciente. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Sinto amor, sinto raiva, sinto ódio. Eu tenho isso? E aí entra lá que a gente falou no começo, né? De se ver. Ser o que você é, aceita o que você é e muda. Se transforma. Eu sou um pouco invejoso. Já tá bom, aceita isso. Não precisa falar para ninguém. Não precisa sair falando que você é invejoso. Não, mas olha você e fala, poxa vida, eu sinto inveja. Como eu vou melhorar isso? Como eu busco transformar essa inveja em coisa boa? E aí começa a buscar, começa a trabalhar em cima disso. Por que está tendo inveja dos outros? Quanto disso faz mal para o outro e para mim também. Com certeza faz mal. Quanto disso gera energia que eu não quero para mim. Eu não preciso ter. Então, para a gente começar a criar as coisas, para a gente ficar leve, a gente tem que ter uma energia leve. Né? E como é que é essa energia leve? É uma energia positiva, vamos chamar assim. É uma coisa leve, suave. É uma vibração muito rápida, elevada, uma vibração elevada. Vamos falar assim. Mas quando eu começo a prejudicar o próximo, eu começo a ficar pesado. As coisas começam a ficar pesadas. Por quê? Porque eu estou atraindo para mim energia pesada. Energia que a gente costuma falar que é negativa, mas vamos mudar essa palavra. Energia pesada, você começa a ficar pesado. É uma vibração pesada, lenta. Energia lenta, você começa a ficar pesado. Parece que tem 200 mil quilos nas suas costas. É essa sensação que dá. E aí, o que é isso? Realmente se costuma dizer, eu tô assim por causa dos outros. O fulano fez isso para mim, mandou isso para mim. Não tem nada a ver. Não. É a gente mesmo que está mandando e atraindo. Então, que pensamentos você está mandando para os outros? Quais são os seus sentimentos? A gente tem que olhar. O que eu estou sentindo agora? Estou em paz? Estou estressado? Estou incomodado? Tem alguma coisa que está me incomodando? Eu estou
Estou preocupado, é sentimento. Estou frustrado, estou com medo, estou ansioso. Todas essas emoções geram uma energia pesada. A pessoa, quando fica ansiosa, não fica com o corpo todo dolorido? É uma energia pesada. A pessoa com medo, não começa a ficar com dor na barriga, com isso, com aquilo. É uma energia pesada, densa. A vibração dela é muito devagar. E aí paralisa nós. Paralisa a gente. Aí quando... Aí... Do corpo, tensiona músculo, tensiona tudo. Então, a energia do nosso pensamento reverbera no nosso corpo físico. Olha que interessante. Como mudar isso? Começa a mudar os pensamentos. Pensamentos mais suaves, mais leves. O sentimento. O que muda tudo? É o amor. Não tem. Isso muda tudo. Isso te eleva, te deixa suave, te deixa leve, te deixa as coisas fluindo. É o sentimento de amor. Então, o sentimento de amor tira toda essa energia pesada, densa. Troca tudo isso, você transforma toda essa energia. Agora, será que as pessoas conseguem sentir amor o tempo todo? Conhecimento, né, Rafa? O autoconhecimento está presente em tudo, porque quando você se conhece, quando você começa a trabalhar suas emoções, tudo que você tem dentro, as suas atitudes, suas ações, tudo vem à tona. Exatamente. E aí você muda. Aí você transforma. E por isso que a gente fala, tem alguma sombra, não gosta de alguma coisa, sente medo, não gosta, sente inveja, não gosta. Como é que você vai transformar isso? Quando você abraça você mesmo. E você sente amor por você mesmo, isso vem para a consciência e você começa a trabalhar em cima disso. Por isso que a gente fala que o amor vai transformando. É por isso. Agora, tem gente que sente raiva de ter medo. Como é que vai mudar isso? Não tem saída nisso. Por isso a gente fala do amor. Sente amor por você. Abraça quem você é. Sente raiva, sente inveja, fica irritado de vez em quando. Não tem problema. Abraça isso. Tem aquela situação. Eu amo o outro. Eu morro pelo outro, faço isso pelo outro. E por você, o que você é capaz de fazer? Você é capaz de te dar um mergulho nesse abismo que é dentro da gente mesmo, porque é um abismo que você não sabe o que você vai encontrar. Tem muita coisa. E aí? Por isso que a gente fala, quando você se conecta com a energia criadora, você sente amor, você tem uma segurança para resolver essas coisas. A gente fala resolver isso. Por que eu tenho medo das coisas? Qual é o motivo de eu ter tanto medo? Qual é o motivo Qual é o motivo que eu fico ansioso, que eu fico irritado? Qual é o motivo que eu sinto inveja das coisas ou das pessoas? Não tem problema sentir essas coisas. O problema é negar isso e reprimir. Mas quando você traz para a luz da consciência, você transforma tudo isso. Aí você se transforma. E aí você para de pensar negativo. E aí você começa a ver o outro lado das coisas. Aí você começa a ver a vida diferente. E aí a vida começa a te retribuir diferente. E aí a coisa começa a fluir diferente. E aí a gente consegue entender que como o universo trabalha, aí fica fácil. Aí você curte a viagem, só isso. Você curte a vida. Mas não é curtir a vida do jeito humano de ser. Porque... Exato. Porque aí, vamos voltar lá, no esclarecimento. O que é curtir a vida? As pessoas acham que curtir a vida é chegar um fim de semana e meter o pé na jaca. Né? Extrapolar na bebida,
extrapolar nos vícios, fazer e acontecer. Isso não é curtir a vida. São conceitos que prendem as pessoas para evoluir. A gente não precisa dessas coisas para curtir a vida. Será que essas pessoas conseguem olhar, contemplar um pôr do sol, contemplar a natureza? Isso também é curtir a vida. Muito mais saudável e gratificante. É porque você sente a presença, né, Rafa? Sua, do seu Criador, daquela energia. Você se envolve naquilo de uma forma diferente. As pessoas, é que não tem como a gente explicar, mas as pessoas estão tão no automático do vício, do álcool, das coisas desregradas, que tem um prazer momentâneo, ok? Tem um prazer momentâneo. Isso que as pessoas se apegam ali. Só que quando você está conectado com o Criador e vai contemplar alguma coisa, a natureza, uma boa conversa, vamos pegar esse prazer dos vícios e multiplicar por 100 mil vezes. É diferente. Só que as pessoas, como não conseguem se conectar, não conseguem contemplar, se apegam àquele prazerzinho desse tamanho dos vícios. E aí quando se apega nesses prazer do vício, não consegue se conectar, não consegue ter outros prazeres, né, que essa energia possa trazer, que é muito maior. E a gente não tem como escrever isso, a gente só pode falar isso, mas quando sente, não quer saber mais de outra coisa, porque aquilo te completa. Veja, o prazer do vício é momentâneo, acabou, vamos pegar cachaça, bebeu aquele dia, festou, no outro dia está com dor de cabeça, está com a ressaca, será que valeu a pena? Será que valeu a pena aquele prazer momentâneo para tantos transtornos? Só que quando você abandona todo esse vício, todas essas coisas desregradas e se conecta com a energia criadora, esse prazer é contínuo. É isso que as pessoas não entendem. É contínuo. Tudo que você vai fazer é prazeroso. É impressionante como muda. Você vai conversar, é prazeroso. Você vai lavar uma louça, é prazeroso. Você vai cortar uma grama, é prazeroso. Você vai cuidar de um animal, é prazeroso. Tudo vira um prazer absoluto. Só que as pessoas não conseguem entender isso porque a consciência delas ainda não chegou lá. A gente entende. Por isso que a gente está trazendo essas informações. Abandona esses vícios, abandona um pouco esse materialismo, se conecta mais com você e começa a descobrir essas coisas. Para você ver o tamanho que é essa energia e o quanto as pessoas... Aí você começa a olhar para os outros e fala assim, poxa, quantas pessoas estão perdendo tempo. Quanto tempo eu mesmo perdi. A gente vai expandindo e dentro dessa expansão a gente vai percebendo a sutileza das coisas, dos momentos, das vivências. São coisas assim, muito sutil mesmo, levinha. Aquelas coisinhas assim que quase ninguém percebe. É imperceptível a muitos olhos. Porque é sentimento, né? A gente sente. Então, é aquilo que a gente falou. Ó, a gente está fazendo as coisas, a gente sente a energia criadora, Deus, dá o nome que quiser, nas coisas, em tudo que você está fazendo. E, e essa energia retribui muito mais. Muito, muito mais. Mas põe mais nisso, de acordo com o que você consegue alcançar, mas é muito mais do que esses prazeres mundanos momentâneos. E a gente ganha uma afinidade. A gente ganha uma afinidade de sentir, de perceber, de saber o que está ali é real, o que não é real, tanto na gente mesmo quanto nas pessoas. Cada
detalhe que passa diante da gente, a gente tem essa clareza. Por quê? Aí, Porque você aprende dentro desse silêncio, dentro dessa energia, a se sentir, a se perceber, a perceber a magnitude de tudo que está à sua volta. Você tem a percepção de tudo. E é tudo muito real, não tem como você não sentir. É claro, é uma energia muito clara. e essas coisas aí reverbera onde? Nas amizades, é no dia a dia, nos relacionamentos. A, aí você começa a atrair as coisas mais em harmonia. É a amizade, é nos relacionamentos, é o trabalho. Começa a ficar muito mais. Vamos usar a palavra prazeroso. Vai. Não tem palavras para escrever, mas vamos usar essa. A amizade ela fica mais intensa, ela fica diferente. Você começa a buscar outros valores, os relacionamentos são diferentes. Você começa a buscar as pessoas que você está em sintonia. O trabalho fica diferente. Se aquele trabalho não te agrada, você parte para outro. Vai aparecer outro que vai ser melhor para você. Então, vai reverberando todas as coisas no nosso dia a dia. E a gente começa a perceber. Vem uns estalinhos assim na cabeça da gente, ó, começou a mudança, ó. É muito interessante. E muito mais intenso as coisas. Como um Você vai. radarzinho. E assim, é que as pessoas são muito pessimistas ainda, né? Mas vamos falar assim, você já não é mais enganado nas coisas. Não tem como descrever, mas a pessoa vai com uma intenção diferente, você percebe na hora. Você já percebe ali. E aí, sabe o que é o mais interessante? Você não entra naquele conflito. Você, com muita elegância, com muita paciência, com muita gentileza, você sai daquilo ali tranquilo. E você sabe a intenção das pessoas. Você começa a enxergar isso. Só que como você já entendeu. Uhum. E aí você entendeu aquilo. Cada um dá o que tem. Então, se a pessoa vem, né, com a caixinha de pedra, é o que ela tem para te dar. Aí você tem o quê? O que você vai dar? Vai retribuir a caixinha de pedra? Vai dar uma tijolada? Vai entregar flores? Vai dar um presente? O que você vai entregar? Cada um dá o que tem. Isso resume tudo. Cada um dá o que tem. Só que quando a gente está conectado, a gente percebe isso. Percebe as intenções, percebe os gestos. Vai aparecer para você. Por quê? Porque tudo que é para prejudicar os outros vai contra o Criador. Vai contra a energia do Criador. Que você está sentindo. Vai contra aquilo que você está sentindo. Se você está realmente conectado, não bate a energia. E aí você percebe. Né? E aí você, com essa consciência, com essa sabedoria, você sai dessa situação sem prejudicar a pessoa. Isso é de boa. Porque você já está num nível de consciência que você entende que tudo que você dá para o outro volta para você. Então, se a pessoa vem com uma caixa de pedras para você, ela vai receber uma caixa de pedras, mas não de você. Vai receber de algum outro. Você vai dar outra coisa para ela. E você vai acabar recebendo essa outra coisa para você, mas não da pessoa que te trouxe pedras, porque ela só tem pedras para te dar. Mas vai ter uma outra pessoa que vai te retribuir com aquilo que se deu, com a gentileza que você fez. Pode ter certeza. Então, o universo é fantástico. E fica mais fantástico quando a gente começa a entender como é que funciona. São as sutilezas, né? São as levezas da vida. Exato. E a gente vai ganhando de uma forma maravilhosa. E nada está fora, né, Rafa? Aquilo que a gente sempre fala, não tem nada fora.
Nós fazemos É parte. aquilo que a gente dá. A gente é aquilo que a gente vive. A gente está vivendo no universo e, ao mesmo tempo, a gente tem esse universo dentro de nós. Vamos tentar explicar assim. A mesma energia que criou o universo, criou nós. Então, a gente é um com o universo. Se a gente é um com o universo, a gente é um com todos. Porque o universo que tem dentro de mim está presente dentro da Sol. Então, a gente é o mesmo universo. Então, quando eu prejudico ela, eu estou prejudicando esse universo, que sou eu ao mesmo tempo. É a mesma energia. Se eu prejudico ela, volta para mim e automaticamente estou prejudicando Deus, estou prejudicando o universo. Então, por isso é importante a gente entender isso. Porque o universo é só criação, é só amor, não prejudica ninguém. A gente nunca olhar o outro, é sempre olhar a gente mesmo. Então, exatamente, quando eu olho o outro, eu tenho que me ver ali. E se eu tenho beleza, eu vou enxergar beleza. Agora, se eu tenho sombras, eu vou enxergar sombras no outro. Olha que interessante. Exatamente. E aí eu tomo a decisão de resolver, de transformar, ou não, ou de ficar na mesma, mas é uma decisão. E no momento atual que a gente está vivendo, essa decisão vai fazer toda a diferença. É muito importante a gente tomar as decisões certas, que é resolver o que tem para resolver e evoluir. Não dá mais para a gente ficar parado. Porque o planeta mudou. A vibração do planeta mudou. Nós temos que acompanhar. Quem não acompanhar vai ter problema. Vai ter sofrimento. Então, a gente fala tanto do sofrimento, o sofrimento faz parte. Porque tem gente que só se esperta através do sofrimento. Então, nós demos esse conceito de sofrimento, dor, mas na verdade é uma energia. É uma energia que faz as pessoas caminhar. Que faz as pessoas caminhar. Só que nós achamos que é um sofrimento. É um sofrimento caminhar. Mas são escolhas, né? É assim que certas pessoas, certas consciências caminham. Mas não precisa ser assim. Basta que a gente escolha caminhar por livre, espontânea vontade e caminhar rumo, né, ao Criador. A gente tem que se conectar com Deus e pronto, acabou. O resto é curtir a viagem. Porque o caminho é maravilhoso. Com certeza. Não tem início e não tem fim. Não tem o melhor início não está na chegada. Não tem chegada. Porque não tem chegada. O melhor não está na chegada, estar no caminhar. Então, vamos curtir essa caminhada. É o quanto a gente evolui, o quanto que a gente se desperta. É o quanto a gente tem para dar, o quanto que a gente quer realmente fazer. Isso é o mais importante, né? A gente querer percorrer esse caminho com lucidez. Aquela que a gente falou lá atrás, aquela fé cega não pode mais ser cega. Tem que ser uma fé consciente. A gente tem que estar aberto para o que o universo realmente é. E hoje em dia a gente não consegue mais não saber. Tem muita informação. Tem bastante informação. É só a gente querer ir de atrás. O tempo inteiro, né, Rafa? E nossa hora? Já deu, né? Já. É isso aí, então. Deixamos para semana que vem. Obrigado, pessoal. Semana que vem estamos aí, se Deus quiser. Um beijo para todos. Muito obrigada pela presença. Gratidão. Semana que vem estamos aí de volta. Né? Então, beleza. Boa noite. É isso aí. Tchau, tchau. Deus, tchau.